A hipertensão mata mais de 300 mil pessoas por ano no Brasil. O desajuste da pressão arterial desencadeia diversas doenças, compromete a qualidade de vida dos pacientes e impacta fortemente na saúde pública. Por isso, seu controle é fundamental. Hipertensão é o tema de hoje do Viver Ciência. O coração bombeia o sangue para os demais órgãos do corpo por meio de tubos chamados artérias. Quando o sangue é bombeado, provoca uma tensão sobre as paredes das artérias, denominada pressão arterial. Se essa pressão aumenta muito, ocorre a hipertensão. Segundo a Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFG, 33% da população adulta de Goiânia sofre desse mal silencioso. Muitas vezes ela não é nem sintomática. O paciente com hipertensão arterial, ele está andando aí, trabalhando normalmente, dirigindo, pegando ônibus, sem sentir nada. A maioria dos pacientes não sentem nada, porque o organismo se acostuma com aquilo. O problema é que a hipertensão vai machucando os órgãos, as nossas artérias, o coração e o nosso cérebro, além dos rins, retina, ao longo do tempo. A hipertensão arterial é o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Estima-se que ela seja responsável por 45% dos ataques cardíacos e por 51% dos derrames cerebrais registrados no mundo. Os médicos afirmam que não existe uma única causa para o desajuste, mas sim um conjunto de fatores. Eu citaria como principais fatores genéticos, familiares, abuso de sal, de sódio na alimentação, a obesidade, pacientes que desenvolvem resistência à insulina, e eu chamo de resistência à insulina aí não só o paciente diabético, como também aquele que vulgarmente a gente chama do pré-diabético, também ele acaba tendo uma chance maior de desenvolver hipertensão. Fatores relacionados à saúde mental. Hoje a gente sabe que há uma conexão, uma associação bastante forte entre ansiedade, depressão, transtorno do pânico e a hipertensão arterial. Há atualmente no mercado uma série de medicamentos para tratar a hipertensão, mas seu controle é complicado porque depende em grande parte da disposição do paciente para mudar hábitos do dia a dia. O chamado tratamento não farmacológico pode ajudar e muito a salvar vidas. Que seria o controle do peso, cessar o tabagismo, diminuir a ingesta de bebidas alcoólicas, manter hábitos dietéticos saudáveis, então uma alimentação balanceada, a prática de exercício físico, que já se demonstrou por diversas pesquisas como sendo extremamente eficaz também no controle da hipertensão, além da gente manter também hábitos saudáveis do ponto de vista da saúde mental. Como é que a gente conseguiria isso? Separar aquele minutinho, aquele tempo para você ter o seu lazer, descansar a mente, uma atividade que lhe proporcione prazer, para que você compense às vezes o estresse todo da semana, mantendo a mente tranquila, a mente mais saudável, separando um tempo para cuidar também da mente nesse sentido. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre hipertensão. As nossas convidadas são a doutora em saúde pública, professora da UFG e idealizadora da Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas, Ana Luísa Souza, e a mestra em Ciências da Saúde, professora e fisioterapeuta da Liga de Hipertensão, Carla Mendonça. Bem-vindas ao Viver Ciência. Muito obrigada. Bom, a gente começa o nosso programa respondendo algumas dúvidas do público. Vamos ver qual é a primeira pergunta. Meu nome é Francisco Dutra. Eu gostaria de saber se o remédio para pressão alta tem que ser trocado de tempos em tempos, porque ele pode não fazer efeito. Professora Ana Luísa. Na verdade, não. A questão dos medicamentos, as pessoas às vezes pensam que medicamento para pressão alta, é igual o medicamento que acostuma com o corpo, né? E aí deixa de fazer efeito. Isso não é verdade do ponto de vista do medicamento para pressão alta,
tá? O que pode acontecer é que às vezes você está em um momento diferente da sua vida, ou você engordou, ou você está passando um momento de mais estresse na sua família, com alguém em casa, e perdeu o emprego, né? Essa crise que o país está passando e tudo mais, e isso está te levando, né, a um descontrole da pressão arterial. O que você tem que fazer é procurar o seu médico para fazer uma revisão, tá? E ver se precisa de aumentar a dosagem, se precisa de acrescentar medicamento, mas não que ele tenha perdido o efeito. Mais uma pergunta? Meu nome é Maria Aparecida Tavares, dos Santos. Gostaria de saber, para quem é hipertenso, o que o sal influencia? Professora Carla? Bom, a gente costuma dizer que o sal é o grande vilão, né, do aumento da pressão arterial. Então, ele é a peça-chave no controle da pressão alta. O que a gente precisa ter de cuidado é que, às vezes, a pessoa tenta controlar observando os rótulos das embalagens, apenas verificando se ele tem o sal. E, às vezes, a gente tem que observar também a questão do sódio. Muitos alimentos, eles só vêm mostrando a quantidade de sódio e os pacientes, as pessoas não se atentam a isso. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com a quantidade de sódio dos alimentos que a gente encontra em macarrão instantâneo, empanados, embutidos, conservas. Tudo isso são alimentos que são riquíssimos em sal. Então, as pessoas que têm hipertensão têm que controlar bastante esse consumo de sal. Mas como o sal age no organismo? O sal ele ajuda a reter mais líquido, mais água, né? Isso aumenta o volume do sangue, aumenta a resistência. Isso é um pouco chato, né? Assim, para explicar de uma forma mais simples, mas ele aumenta a quantidade o volume de sangue e ele age diretamente no sistema renal e dificulta inclusive a filtragem, ele lesa, ele estraga os nossos rins e daí ele tem uma consequência direta elevando a pressão arterial. Tá? Não é o sal em si, é o sódio, tá? Que é o que a professora Carla acabou de dizer, né? Que a gente tem que olhar nos rótulos ali, todos os enlatados, envidrados e embutidos, sempre tem muito sódio. São os vilões aí, né? São os vilões, que tem sal inclusive no doce, porque tem sódio no doce, né? Ciclamato de sódio, que é o adoçante, é sódio, e no entanto é doce, né? Coca Diet, você pega uma latinha de Coca Diet e olha lá no rótulo quanto de sódio que tem, né? É uma coisa absurda, tá? Então, o grande problema nosso na atualidade com relação ao sal e pressão arterial é porque hoje, cada dia mais, nós nos alimentamos de alimentos processados, industrializados, né? Não é mais o problema, tira o sal da mesa, tá? Não acrescenta sal, que a gente chama de sal de adição. Não é só isso, né? O problema é porque a gente vai no supermercado e enche o carrinho de pão de forma, né, de azeitona, palmito, sardinha, né, atum, enfim, coisas que são riquíssimas em sódio. É esse o grande problema. Mais uma pergunta na tela. Meu nome é Flávio Brasil, eu sou hipertenso e eu gostaria de saber que o remédio que eu tomo, ele me dá um efeito colateral, que é pigarro. Eu queria saber se existe outro medicamento que eu possa trocar que não aconteça esse pigarro na minha vida. Professora Ana Luísa, os efeitos colaterais, eles são comuns? São comuns, não tanto como já foram. No passado era bem mais complicado. A gente até dizia assim que a hipertensão, os sintomas são muito inespecíficos, às vezes nem tem sintoma, dependendo do nível que tiver, o valor pressórico que tiver, a pressão nem está tão alta, né? E a pessoa não sente absolutamente nada. E você faz o diagnóstico, começa a tratar e ela começa a sentir mal por conta dos efeitos colaterais do medicamento, como relatado aí agora, né? O que fazer se você é um hipertenso, está tratando e está sentindo um efeito que você está associando ao uso daquele medicamento? O principal problema hoje com relação à hipertensão e tratamento da hipertensão é a adesão ao tratamento, certo? Hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito bom, muito grande e com várias opções, então a resposta bem objetiva e direta, sim, tem como trocar por medicamentos que possam retirar este efeito que você está sentindo, né, que o usuário está sentindo e deixar de sentir. Existem drogas de última geração, né? Então
Então, mais uma vez, procura o seu médico, com certeza ele vai lhe ajudar, lhe encaminhar para uma resposta melhor, com um medicamento melhor. Ok, o Viver Ciência faz agora uma breve pausa. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer algumas das pesquisas realizadas pela Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFG. E ainda, vai saber quais profissionais integram a Liga e como são financiados os estudos. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre hipertensão. As nossas convidadas são as professoras Ana Luísa Souza e Carla Mendonça. A Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFG atua em Goiás há 26 anos. Nesse período foram desenvolvidas diversas pesquisas relacionadas à pressão alta, como a que traçou os fatores de risco para doenças cardiovasculares na população adolescente de Goiânia. Vamos acompanhar a reportagem. Se engana quem pensa que a hipertensão é um mal restrito aos adultos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 5% das crianças e jovens brasileiros sofrem de pressão alta, a maioria sem saber. Para avaliar a situação dos adolescentes goianienses, a Liga de Hipertensão do Hospital das Clínicas desenvolveu um projeto de pesquisa com 1.200 alunos de escolas públicas e privadas da capital. Foram avaliados os hábitos de vida, medidas antropométricas para verificar a obesidade, para verificar pregas cutâneas, para verificar, enfim, o grau de nutrição desses pacientes, o tipo de alimentos que eles ingeriam, os hábitos de atividade física ou não, hábitos de tabaco e bebidas alcoólicas. O estudo possibilitou um raio-x das condições de saúde dos adolescentes de Goiânia, além de ter gerado uma série de dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre o assunto. Outro projeto importante tocado pela Liga, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, é o projeto Centro-Oeste. Há 13 anos, nós fomos à cidade de Firminópolis e avaliamos uma amostra representativa da população de Firminópolis. Cerca de 1.000 pessoas adultas acima de 18 anos. E fizemos nesta população uma avaliação tanto de estado nutricional também, como todos os fatores de risco que essa população estava submetida, inclusive, obviamente, a medida de pressão arterial. Pois bem, 13 anos depois, nós estamos com equipe em Firminópolis nesse momento, retomando essas mesmas cerca de 1.000 pessoas. Metade dos dados já foram colhidos. Quando o novo levantamento for concluído, os pesquisadores vão comparar o que mudou na população nesse intervalo de tempo em termos de hábito de vida, pressão arterial e desfecho, quem ficou doente, quem teve infarto e quem morreu. Qual a finalidade disso? Você vai ver nos 13 anos como a saúde pública nessa cidade funcionou. Se isso funcionou para bem, se não funcionou, se houve melhora, se foi igual. Isso é muito importante até para planejamentos de serviços de saúde. O trabalho realizado pela Liga de Hipertensão tem papel importante na busca por novos métodos de diagnóstico e tratamento da pressão alta, tanto que os estudos têm alcançado reconhecimento internacional. O ano passado, um dos projetos de pesquisa da Liga recebeu um prêmio no Congresso Europeu de Hipertensão do melhor trabalho da América Latina, que foi apresentado naquele congresso. Esse ano, novamente, um prêmio chamado Professor Sérgio Ferreira, um projeto da Liga de Hipertensão foi agraciado. Em São Paulo foram 10 trabalhos brasileiros agraciados e um dos projetos foi da Liga de Hipertensão, mostrando que é um serviço de ponta e que faz pesquisa de alta qualidade. Bom, professora Carla, existem no Brasil atualmente 17 milhões de hipertensos. E segundo uma pesquisa, esse número pode crescer 80% até 2025. O que pode ser feito para evitar que isso aconteça, pelo menos nesse ritmo tão intenso? Se as pessoas não se cuidarem, realmente esse índice vai crescer nessa grande proporção que você disse. Então, o que tem que ser feito? A gente precisa estimular a prática de atividade física, então as pessoas têm que deixar de ser mais sedentárias, né? Então tem que começar a fazer atividades físicas.
igual preconiza a OMS, se a gente fizer 30 minutos de atividade física 5 vezes por semana, a gente já consegue reverter esse quadro de sedentarismo. Além da prática de atividade física, a gente tem que mudar os estilos de vida, né? Melhorar a alimentação, evitar ingerir alimentos com muito sal, muito açúcar, alimentos com muita gordura, né? Muitas frituras. Além disso, sempre se consultar com o médico, né? Regularmente, aferindo a pressão arterial. Então, a gente tem que sempre tentar mudar esses estilos de vida, tornando com a alimentação mais saudável, né? Para que a gente possa reverter um pouco desse quadro. Tá? Professora Ana Luísa, a hipertensão é uma doença muito popular, né? Mas muita gente não sabe que existe a hipertensão primária e a secundária. Explica pra gente qual é a diferença. A hipertensão primária é porque não tem uma definição de causa. É o que é chamado de hipertensão arterial essencial, certo? Que é 90% dos casos. A pressão se eleva, os valores pressóricos se elevam e você não consegue descobrir o porquê daquilo. A hipertensão secundária ela está relacionada a uma causa estabelecida, a uma causa identificada. Pode ser em razão de um tumor da suprarrenal, pode ser em razão de um problema nos rins, de insuficiência renal, algum fator que está provocando a elevação da pressão. Aí é a hipertensão secundária, que é muito mais comum na infância e na adolescência, né, Carla? Do que entre a população adulta. Tá? A hipertensão mais comum no Brasil é a primária. De uma forma geral, é a hipertensão arterial primária, né? Ou hipertensão arterial essencial, que é muito mais chamada assim. Hipertensão arterial secundária seria em torno de 10% do total de hipertensão que é diagnosticado. Ok, a gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai saber um pouco mais sobre a Liga de Hipertensão, como ela foi idealizada e quem são os profissionais envolvidos nas pesquisas. Até já! A metodologia científica, a palavra método, ela vem do latim métodos e significa caminho para algo. Na verdade, a metodologia científica é uma forma de organização do pensamento humano para que a gente possa obter resultados científicos mais rápidos e consistentes. Então, na evolução da ciência, em algum momento, e aí eu estou falando mais ou menos logo depois da Revolução Industrial, surge o método científico tal qual como conhecemos hoje. E isso foi, sem dúvida, a principal causa do grande aumento da produção de conhecimento científico. Ou seja, o homem passou a ter método, regras e uma sequência lógica para produzir esses resultados, ou seja, para buscar as respostas às suas dúvidas. Estamos de volta com Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é hipertensão. A Liga de Hipertensão é um serviço da UFG que tem por objetivo o atendimento aos pacientes do Hospital das Clínicas de Goiânia, o desenvolvimento de pesquisas e o ensino aos acadêmicos de medicina, enfermagem e nutrição. Vamos conhecer um pouco melhor a Liga. A Liga de Hipertensão ela é um serviço que foi concebido, foi pensado há mais de 25 anos atrás por 3 professores, o professor Paulo César Brandão Veiga Jardim, a professora Ana Luísa e a professora Estela Mares, com o intuito de agregar conhecimento dentro dessa linha de multiprofissionalidade para atender de uma forma mais completa o paciente portador de hipertensão arterial. A Liga de Hipertensão ela é um serviço da Universidade Federal de Goiás, funciona no Hospital das Clínicas e contempla as faculdades de Medicina, Enfermagem e de Nutrição. E nós temos uma série de médicos, enfermeiros, nutricionistas, educadores físicos, ou seja, profissionais das diversas áreas da saúde ligados à pós-graduação que atuam aqui orientando os alunos, sejam eles na fase de graduação, sejam eles na fase já de residência médica,
mas não somente alunos de medicina, como também alunos de enfermagem, alunos de nutrição. É interessante ressaltar que a Liga de Hipertensão ela tem por conceito desde o seu início o atendimento ao paciente, o ensino aos alunos, aos acadêmicos e a pesquisa. Nós temos vários modelos de pesquisa que são vinculados aos órgãos de fomento de pesquisa no nosso país e temos pesquisas também que são suportadas pela própria instituição. Toda essa área de ensino, pesquisa e atendimento, ela tem por objetivo final prestar um serviço de excelência ao paciente portador de hipertensão arterial e levar à comunidade científica novos conhecimentos a respeito dessa patologia. Professora Ana Luísa, a pressão baixa ela pode ocasionar também prejuízos à saúde? Quais são os parâmetros adequados para pressão arterial? Bom, primeiro, pressão baixa não é um problema de saúde, exceto em algumas condições muito específicas de choque hipovolêmico, em situações de emergência, de acidentes e tudo. O que nos preocupa, e é uma síndrome, é uma doença, é a hipertensão arterial. O que é uma hipertensão arterial? São valores de pressão arterial acima, isso de acordo com as diretrizes brasileiras, tá? Acima de 140/90 de pressão arterial. Ou o que é mais conhecido pela população, 14/9. Se a sua pressão tiver 14/9, você já está no limite de pressão alta. Abaixo de 14/9, tá? 13,8, 13,6 por 8,9, 8,8, já seria uma pressão limítrofe, né? Que a gente também já orienta para cuidar, para prestar atenção nisso, ver a questão de estilo de vida, mas a hipotensão não é um problema, exceto em condições clínicas, tá? Mas não como patologia. Isso não é uma preocupação de um movimento, de um programa como Estratégia de Saúde da Família ou coisa assim. E a população pode aferir a pressão no posto de saúde, perto de casa, né? Sim, de preferência num posto de saúde perto de casa, evitar aferir a pressão em farmácias, na rua, nessas circunstâncias assim, tá? Porque às vezes você vai fazer aferição com um aparelho que não está calibrado, ou em situações não adequadas para verificar a pressão, você acabou de tomar café, acabou de subir a escada, ou tomou cerveja, tomou bebida alcoólica, ou acabou de fumar, né? Isso tudo altera o valor da pressão na hora que você está medindo. Então, de preferência, em um posto de saúde, uma unidade de saúde. Professora Carla, o nosso tempo está acabando, mas rapidamente, o álcool em quantidades moderadas pode trazer benefícios cardiovasculares? Olha, essa é uma questão polêmica, mas a gente não pode falar que o álcool traz benefícios, né, para a nossa saúde. Não existe um consenso com relação a isso. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, ao invés de prescrever, né, a ingestão de bebida alcoólica, a gente tem que falar para os indivíduos que eles não devem consumir o álcool. Né? Então, o álcool, além de elevar a pressão arterial, porque ele também contém sódio, né? Determinadas bebidas elas também têm sódio, então não existe realmente um consenso a respeito de benefícios do álcool na saúde das pessoas. Ok, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Ana Luísa Souza no nosso programa. Obrigado, professora. Nós é que agradecemos a oportunidade. A Liga de Hipertensão, funcionando no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nosso grupo de pesquisa está sempre aberto ao ingresso de novas pessoas, tá? E na assistência via sistema de saúde, regulação, mas esperamos poder, de alguma forma, contribuir não só para que conheçam mais sobre a doença, mas também para que melhorem e não venham a se tornar hipertensos. Obrigado, professora Carla Mendonça, obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Reforço o convite da professora Ana. Quem quiser conhecer a Liga, ver como que é a atuação da equipe, nós temos uma equipe multiprofissional e nós temos atendimento em várias áreas, então quem tiver o interesse de conhecer, participar da Liga, a gente está reforçando o convite. E agradeço também a você que nos assiste, lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e do Facebook. Até a próxima!